27 de março de 2026, é uma aula curta, um contato para falar um pouquinho sobre o que conversamos na aula da sexta-feira da semana passada, em que muitos alunos não estavam presentes. Então, os que estavam presentes sabem do que nós falamos, né? Nós reforçamos a ideia de que vocês têm que ir estudando a partir dos capítulos dos dois livros indicados nas referências básicas da disciplina. E também eu disponibilizei, eu vou mostrar aqui para vocês, o material cedido pelo professor Marcelo, que diz respeito à construção do projeto de pesquisa. Vocês, durante esta disciplina, vocês vão construir um projeto de TCC, um projeto de pesquisa para o TCC de vocês, que depois vocês vão discutir junto com o orientador se vocês vão seguir esse ou se vão elaborar outro. O importante nessa disciplina é que vocês aprenderão como fazer isso de forma adequada. Então, eu expliquei isso na aula passada e na aula de hoje eu vou então mostrar aqui para vocês. Aqui está as nossas informações estão todas no Moodle. Esse vídeo de hoje também vou colocar e se refere então à aula do dia 27 de março. No dia 3 de abril, é uma sexta-feira, que vai ser feriado, então a gente só vai conversar novamente daqui a 14 dias. Então, eu preciso que vocês tomem conhecimento aí do que eu espero que vocês façam nesses 14 dias, além daquelas leituras recomendadas que a gente combinou, inclusive, para a prova. No material que eu disponibilizei no Moodle, está lá no item 3, ó, métodos e técnicas de pesquisa, e está compartilhando aqui. Então, vocês não estão vendo, né? Então, vamos lá novamente. Eu vou parar o compartilhamento, vou compartilhar novamente e vou compartilhar como tela. Aí vocês vão ver o que eu estou vendo. Aí melhorou, né? Então, vejam que lá no item 3, métodos e técnicas de pesquisa, está um material chamado Projeto de Pesquisa, que é o material do professor Marcelo. Esse material do professor Marcelo é voltado mesmo para a questão da elaboração do TCC, do projeto de pesquisa, do nosso curso de Ciências Contábeis da Unespar de Campo Mourão. Então, ele está bem elaborado, bem interativo e tal, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa aula de hoje. Vocês vão ler todo o material, obviamente, e nessa leitura vocês vão poder observar que o professor Marcelo procura transformar essa questão não em um bicho de sete cabeças, e ele começa aqui apresentando na figura 1 a questão do processo de pesquisa, né, como é que ele se dá, e isso tudo está explicado aí no texto elaborado. Então, se refere aqui à questão do planejamento, da execução, do relatório e cada fase, né, o que é necessário fazer. Mas eu quero chamar a atenção, então vocês vão ler e tal, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa figura 7 que está lá na página 7, está aqui na 6, é na sequência aqui. Vejam que em cada um dos capítulos aqui, vocês têm um questionário para vocês responderem, né? Para vocês irem consolidando esta compreensão.
Então, aqui no capítulo referente a figuras 7, eu acho que acabei pulando só um pouquinho. Aqui, a figura 5. Então, vocês estão nessa fase agora, no segundo ano. Vocês se interessaram bastante por algumas disciplinas do primeiro ano. Agora, no segundo, vocês veem outras disciplinas e passam a ter outros interesses. Quem já trabalha em algum escritório de contabilidade, identifica questões interessantes que precisariam serem obtidas mais informações. Então, na verdade, vocês estão numa fase em que vocês têm alguns interesses, vocês não definiram ainda o que vocês vão querer trabalhar. Então, nesse momento, eu quero que vocês aprendam a fazer o projeto pegando um desses interesses. Então, ele coloca aqui na figura 5. Interesses: como os alunos aprendem, de que formas os alunos universitários aprendem, existem maneiras diferentes de aprender, é possível melhorar a qualidade na aprendizagem, existem temas que explicam a aprendizagem, então poderia ser um exemplo aqui de interesse, poderia ser outro, relacionado, por exemplo, a questão da reforma tributária, né? Como é que isso se dá, os interesses dos municípios, os interesses do Estado, como é que isso impacta a questão do orçamento público e das pequenas empresas e das médias empresas, e das empresas industriais, das empresas comerciais, etc. Então, tem uma série de assuntos, de interesses que vocês têm, e isso leva a você ler sobre este assunto. Então, aqui o professor coloca o assunto aprendizagem na universidade como um assunto, mas eu citei outros aqui, vocês podem se interessar muito pela questão da análise das demonstrações financeiras, de grandes empresas, a questão da convergência das normas internacionais, enfim, vocês têm vários assuntos que despertam o interesse de vocês e a partir desses diversos assuntos, vocês vão definir um tema. Então, o tema é uma frase específica dentro do conjunto desses itens, dos assuntos, que você vem trabalhando. Então, esse tema normalmente é uma frase única, com 4, 5 palavras. Então, aqui você não faz nada muito extenso, é algo bem direto. É, Depois de definir o tema, muitos não cobram isso, muitos cobram que dentro do tema você faça uma leitura e uma análise de vários autores para discutir, para identificar ali um problema de pesquisa, mas eu gosto muito de que você estabeleça um título provisório. Vamos deixar bem claro que esse título é um título provisório, depois você vai acertar um título. Então, dentro desse assunto, você escolhe um tema, dentro desse tema, você procura estabelecer um título provisório, se você se sentir confortável com isso. Se não, não há essa necessidade. E, se fosse um artigo científico, você faria uma introdução. Como é para um TCC, você pode começar discutindo o problema. Mas o problema de pesquisa, ele nasce naturalmente na medida em que você vai pesquisar sobre esse tema, sobre esses assuntos, sobre o tema, o que estão dizendo sobre isso os autores atualmente. Então, existe um conceito dentro da nossa área de pesquisa que é chamado estado da arte. O que que é o estado da arte? São aqueles itens que está se discutindo no momento. O que que é o momento? Os últimos 2, 3, 5 anos, né? Dependendo a área, pode ser até mais longo.
período, mas assim, 5 anos é um bom período, de 5 anos para cá, o que tem sido discutido a respeito deste assunto, deste tema. Então você vai começar lá fazendo citações. Você não precisa se preocupar muito em você elaborar o texto. Nós, professores, não esperamos que vocês façam isso. Pelo contrário, a gente quer que vocês comecem a escrever um texto e vocês somente vão fazendo ligação entre o que é apresentado por um autor ou outro. Então, vocês vão fazer a citação de forma correta, como está também explicitado no próprio material, a forma de fazer, e vocês vão colocar lá. ah, Trabalhos normalmente relacionados não a livros, não é muito bem recebido a questão de você utilizar livros, não que seja proibido, mas você deve priorizar a questão de publicação de artigos científicos mais recentes, de boas revistas. Então, você pegou lá um artigo da Contabilidade Vista e Revista, que é uma publicação famosa, ou da Revista de Contabilidade da USP, e aí você identificou lá um artigo sobre esse tema e você vai dizer, olha, conforme autores tais, põe lá o ano, faz a citação certinho. Um dos grandes problemas da atualidade na área de ciências contábeis é a discussão sobre a convergência das normas internacionais. Ponto. De repente, tem alguns autores que têm uma opinião meio convergente sobre essa questão dessa convergência, né? Desculpa o trocadilho aí, das normas internacionais. Por exemplo, os autores têm dito que as grandes empresas agilizaram o processo de convergência e passaram a cumprir as normas, até por exigência do mercado, tendo em vista que são empresas negociadas em bolsa. Isso é uma ideia, por exemplo. Mas quem disse isso? Ah, o autor tal disse isso, o autor tal. São vários, 4, 5 autores, às vezes, que falam sobre isso. Então, você passa a ideia nessa frase sintetizada, e aí você põe, abre parênteses e põe aí os vários autores, autor ano, autor ano, autor ano. Então, você consegue fazer uma discussão passando as ideias que são convergentes. Aí, se tiver algum autor que, em relação a esse assunto, a esse tema, tem uma ideia divergente, então você pode dizer, contudo, autor tal, né, apresenta uma outra abordagem. E aí você abre aspas, aí até 3 linhas, fecha aspas, e apresenta a ideia desse autor. Então, estão entendendo? Então, a única palavra sua aí foi o contudo. Isso vai construindo esse texto. É, Aí, assim, para trabalhos de teses, de doutorado, se espera aí umas 10 páginas de discussão para chegar no problema de pesquisa. Mestrado, nem tanto. Um TCC, pelo menos umas 2 ou 3 páginas aí é, bem escritas. Aí nessas 2, 3 páginas você vai acabar citando 20, 15, 20, 25 autores de revistas. Como eu disse, né? Algumas ideias são 3 ou 4 autores, então não é difícil você chegar nessa quantidade de citações. E aí você vai construindo o texto, apresentando convergências, divergências, que mostram o estado da arte em relação a esse tema e tal. E aí você vai identificando qual é o foco que as pesquisas têm seguido. E ao fazer isso, você começa a identificar, e essa é uma expectativa que a gente tem, é que em determinada abordagem, poucas pesquisas têm sido desenvolvidas. O que é isso? Então, você vai eh, identificar aí uma lacuna de pesquisa. Aí você vai dizer, olha, diante das pesquisas apresentadas, as diversas visões dos autores sobre esse tema, observa-se uma lacuna de pesquisas que poucos têm abordado as dificuldades das pequenas e médias empresas em relação a esse tema, por exemplo.
Então, é uma, é uma lacuna de pesquisa. E aí, você meio que já vai sinalizando que você tem uma lacuna de pesquisa e que você pode, em função disso tudo, ter um problema de pesquisa. Então, você vai finalizando, depois de essas citações todas, dessas apresentações todas, você vai dizer, você vai apresentar na forma de uma pergunta mesmo. O problema, ele é apresentado com interrogação no final. Então, poderia ser, por exemplo, em relação a isso, né? Quais são os grandes problemas, quais são as dificuldades de adaptabilidade que as pequenas empresas do ramo comercial têm em relação à, à convergência das normas internacionais na elaboração dos seus demonstrativos contábeis? Aí mete uma interrogação no final. E aí, para responder a este problema de pesquisa, o teu objetivo geral vai ser analisar, identificar, e aí repete este problema de pesquisa sem a interrogação no final. Então, o teu objetivo geral é analisar, pesquisar, identificar. Você vai usar um verbo aí que melhor se adapta àquilo que você de fato quer fazer. Bom, depois tem a questão dos objetivos específicos. Nesses objetivos específicos, vocês, normalmente não é bom ter muitos objetivos específicos, dois ou três são suficientes, e, e aí você vai estabelecer nesses objetivos específicos aquilo que de fato você vai fazer. Então você coloca lá objetivo específico um, objetivo específico 2, objetivo específico 3. E uma vez que você fez, depois lá nos resultados, você apresentou isso que você estabeleceu como objetivos específicos, automaticamente o objetivo geral estará atendido. Então, eu vou deixar uma tarefa para vocês lerem esse material aqui, é, aqueles capítulos dos dois livros cedidos, e eu vou abrir lá uma tarefa para vocês começarem a pensar, então, no assunto, num tema, um título provisório, uma breve discussão, pelo menos uma página para vocês começarem a respeito da discussão do problema de pesquisa. Eu vou deixar um espaço também para o objetivo geral e objetivos específicos. E aí, numa próxima aula, provavelmente uma aula remota, a gente pode abrir os trabalhos de vocês e ver se está bom, se não está bom, o que pode ser melhorado, ok? Então, essa é a nossa aula do dia 27 de março de 2026, e vocês têm aí 2 semanas para vocês elaborarem isso que eu vou solicitar, ok? Então, vou parar aqui o compartilhamento e gravação também. Bom trabalho para vocês.